Fala pessoal do som, graças a Deus, em parceria com a Vox, eu consegui trazer mais um lançamento para poder te apresentar em detalhes. Dessa vez vai ser a caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite. E nesse vídeo eu irei te apresentar desde os seus pontos positivos a seus pontos negativos, teste de potência com decibelímetro, teste de microfone e, claro, a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa caixa de som Vox. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois ele me ajuda demais a conseguir trazer outras caixas de som para a gente poder conhecer elas em detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar abrindo a caixa. E aí está, pessoal, caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite, que antes de começar a te apresentar ela, eu vou te mostrar o que vem junto com ela. Começando pelo controle. Aqui alguns números que eu acredito que seja para poder puxar tanto música no USB quanto estação de rádio, que daqui a pouco a gente vai descobrir. Aqui o modo, volume do eco, mudo, equalizações, pasta, avançar e retroceder, volume do agudo, volume do microfone, volume principal, aqui o modo do LED, ó. Aqui pra gente equalizar o grave, e é mais aqui embaixo, o agudo de novo. Aqui é do microfone, pessoal, aqui é do microfone, ó. Mais agudo, menos agudo, mais grave, interessante. Prioridade microfone, repetir, tocar a gravação, deletar, beleza. Vem também um cabo de alimentação, que eu gostei, que é a entrada padrão de caixa de som. Um cabo P2 para RCA, manual de instrução e um certificado de garantia. E agora que já tiramos da caixa a Anvox ACA 1200 Parivox Elite, já descobrimos quais acessórios que vem com ela. Bora colocar ela no último volume, com equalização manual no talo, pra gente poder testar ela com decibelímetro em área aberta. Bora lá? Você acaba de ver apenas um resumo do teste de potência da caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite. Caso você tenha interesse em ver o teste na íntegra e também descobrir qual posição ela irá assumir no ranking das caixas de som que tocam mais forte, que já passaram aqui pelo canal pelo mesmo teste, o teste de potência na íntegra, com teste de grave e subgrave, irá aparecer no final desse vídeo. Que já aproveitando que estou falando deles, agora eu irei te mostrar o teste de grave, apenas o resultado em 60 Hz, ao qual eu irei medir de 100 até 60 e irei te mostrar apenas o resultado, para que o vídeo fique mais dinâmico. 60 Hz. E agora que já sabemos o resultado do teste de grave da caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite, vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 20 Hz.
Esse é o resultado do teste de subgrave da caixa de som Vox ACA 1200 para Vox Elite, que, como eu te disse antes, ao final desse vídeo você irá conferir o teste completo em área aberta de grave e de subgrave. Lá você irá descobrir também qual posição a caixa de som Vox ACA 1200 para Vox Elite irá assumir no teste em área aberta, no teste de grave, no teste de subgrave e também no ranking geral, ao qual leva em consideração todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. Não deixe de conferir. Que continuando, agora vamos testar as opções para microfone que a caixa de som Vox ACA 1200 para Vox Elite possui, que pelo que eu pude perceber no controle dela, ela tem várias opções para microfone. Aqui eu já posicionei o microfone sem fio nela. Como ela tem controle remoto, eu não vou abrir mão desse conforto. Nisso é até bacana pelo seguinte, tem uma máquina aqui, um trator da prefeitura recolhendo entulho, e aí vai ser bom para a gente poder perceber se o volume dela vai abafar o volume do trator lá fora, que a gente consegue descobrir se ela tem um bom volume também utilizando o microfone. E aí, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som e não pela captação de áudio que está sendo feita por aqui, eu vou usar essa câmera que já tem um microfone posicionado aí nela, para poder te dar a sensação que você está na frente da caixa de som Vox ACA 1200 para Vox Elite. Que esclarecido isso, eu vou estar usando um microfone sem fio. Caso você tenha interesse em adquirir um igual a esse que eu estou utilizando, o link está aqui na descrição. Aqui, eu já coloquei o volume dela na metade do volume, ela está no volume 5. Agora, vamos colocar no volume total, para a gente ver o volume final dela. Aqui está no volume final, é o volume 10. Ela vai até o 10 e eu comecei falando no 5. E aí, ela tem a opção aqui de aumentar o agudo e o grave só para microfone. Ela tem a opção de agudo e grave para música e a opção de agudo e grave para o microfone. Agora, ela está com menos 7 no agudo para microfone. Vamos colocar na metade, fica fletado. Aqui está fletado o agudo do microfone. Agora vamos ver no máximo como que ele fica. Vai até o 9, aqui é o máximo do agudo para microfone. Lembrando que ela já está no volume máximo. Agora vamos aumentar o grave do microfone, que está no menos 8. Vamos até o flat, deixar ele fletado. Não sei se você está conseguindo perceber, mas o volume já mudou totalmente. Vamos agora colocar no máximo do grave. Aqui foi até o 8. Aqui eu já percebi uma grande diferença. No agudo até que eu não consegui perceber tanta diferença quando eu aumentei. Mas no grave, o ganho de volume foi bem grande. Vamos abaixar o agudo só para ver se vai dar uma diferença. Porque como a gente aumentou o agudo e não tinha grave, talvez por estar os dois esteja dando tanto volume. Vamos diminuir aqui para a gente ver se vai dar alguma coisa. Vou colocar ele fletado. Aqui está fletado o agudo e aqui sem ganho nenhum no agudo. Agora eu percebi a diferença. A minha voz ficou mais abafada. Aqui é interessante usar ela, o agudo no máximo. Gostei do agudo no máximo. O grave eu achei que ficou um pouco exagerado. Conforme eu estou falando aqui, eu estou vendo que ela está vibrando. Vamos diminuir um pouco o grave. Vamos deixar ele no flat. Flat ficou bom. Eu já não estou percebendo ela vibrando com a minha voz. Ainda está vibrando alguma coisa, mas é bem menos do que no máximo do agudo. É claro, se você for usar o microfone, vibrando ou não vai fazer diferença nenhuma. Eu estou percebendo que eu estou aqui do lado dela. A intenção de usar com o microfone não é ficar perto da caixa, e sim ficar mais longe dela. Por aqui eu já não consigo mais perceber ela vibrando. Então, a intenção com o microfone é usar longe dela. Não tem muito sentido eu ficar falando com o microfone e ficar aqui do lado dela. Não sei, né? Não percebo utilidade. Talvez tenha quem use, mas eu, no caso, não usaria dessa forma. Vamos colocar agora, vamos testar a prioridade de microfone. Eu já até deixei a música aqui próxima para poder tocar. Vamos ver como que está o volume. O volume está no 11 e vai até o 32. Aqui eu deixei ela no volume, vamos deixar ela na metade do volume da música,
para a gente ver como é que vai ser a questão da prioridade. Se for o caso, eu aumento mais o volume. Se não tiver dando para perceber muito bem. Vamos colocar para tocar. Aumentar mais um pouco o volume da música. Vamos pôr no último volume, vamos testar com tudo ao máximo. Nossa, é insensível. Eu respirei no microfone e ele já baixou o volume. Pelo que eu percebi, se eu ficar muito próximo, o próprio som dela já dá prioridade no microfone. Percebe que o volume diminui conforme eu vou falando? Vou parar de falar, a música vai ficar mais alta. Só que é igual eu falei, o próprio volume final dela tem que interferir na prioridade do microfone. Eu vou parar de falar e vou desligar o microfone. Aí agora eu já liguei o microfone e já deu prioridade. Vou deixar o microfone ligado, vamos ver. Aí ela fica oscilando com o próprio volume dela. Vamos afastar para ver a diferença. Agora eu já estou aqui do lado da câmera, aí eu já consigo mais perceber a prioridade do microfone. Ó, já abaixou o volume da música e está dando prioridade à minha voz. Aí lembra que no comecinho do teste eu falei que não tinha muito sentido ficar do lado da caixa? Isso aí já entra fortalecendo o meu argumento de que não tem sentido ficar do lado, porque a própria opção dela de prioridade, o volume dela, por ser tão alto, vem e tira a prioridade do microfone. Vamos diminuir um pouco o volume para ver se vai continuar fazendo isso. Vamos colocar no 16, que é a metade do volume. Só que aí eu já falando, eu já não estou escutando praticamente mais nada da música. Estou escutando só a minha voz. Vamos parar de falar para a gente ver a música voltando. Aí a prioridade já fica legal. O volume dela já não atrapalha. Vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos até o 20. Vamos até o 25 para ver se vai continuar interferindo o volume final dela na prioridade. Vou aumentar mais um pouco, a gente vai ver se vai dar interferência. Volume 28. Vamos voltar a música acabou. Aqui a gente está no volume 28. Como eu não consigo adiantar na música para ir para a parte já legal, vamos ver se pelo controle eu consigo. O controle eu consigo. Pelo painel dela, tem o botão de volume de avançar e retroceder músicas, que é o mesmo para avançar e retroceder pastas. Por ele eu não consegui só avançar a música, tipo começar lá do volume do início da música e para metade da música. Pelo controle eu já consegui. Aqui eu já adiantei já pro volume, o trecho da música, onde vai dar para a gente perceber melhor a questão da prioridade. Lembrando que ela está no volume 29 e vai até o 32. Vamos dar play aqui para a gente poder testar. Aqui no 29 eu já percebo que o volume final dela já interfere na questão da prioridade. Vamos diminuir o volume dela. 27 aqui agora. No 27 também está querendo interferir um pouco. Vamos diminuir mais um pouco? Aqui agora está no 25. Vamos adiantar uma música de novo para poder ir para a parte que dá mais interessante. Mais um pouco.
Aqui já agora no volume 26 e 25 eu já não percebi dando interferência no volume final dela na captação do volume do microfone. Aí a questão da prioridade do microfone é mais ou menos ali o 26. Eu do lado dela não vai interferir, o volume dela não vai interferir na prioridade do microfone. Agora se passar do 26 e diante, pelo que eu testei aqui, já vai interferir, pelo menos com essa música que eu estou testando. E, como eu disse antes, não tem muito sentido eu ficar aqui do lado dela. Até mesmo porque eu quero ficar longe para me deixar no último volume. Porque ela tem um volume muito forte pelo tamanho dela. Então, eu ficar aqui do lado dela chega a um ponto de ser um volume tão alto que incomoda. Então, com a intenção de usar microfone, não tem muito sentido eu ficar aqui do lado dela. Mas é claro, aí é do uso de cada um. Eu, do jeito que eu testei ela aqui, tanto a opção de aumentar o agudo, aumentar o grave, o volume do microfone, o eco do microfone, que eu acabei nem testando, vamos testar aqui agora. Vamos ver aqui, o eco, deixa eu falar de... Vamos lá, vamos testar eco agora. Tem uma opção aqui de... Agora que a gente já testou esses outros, vamos testar a opção de eco. Ela está com o volume do eco zerado. Aqui, vamos ver até aqui o volume que ele vai até o volume 10, igualzinho o volume principal. Tem uma noção bem forte do eco dela. Vamos ver no volume 5, se ainda fica muito nítido. Dá para perceber o eco, mas já não tão nítido quanto ela com volume 10. Gostei do eco dela também, é bem bacana. E interessante que, como é um volume menor, vai do 1 até o 10, você consegue perceber mais nitidamente conforme você vai aumentando ou diminuindo o volume. E aí, as opções dela para microfone, pelo tamanho dela, ela entrega um volume final bem forte e com esses recursos que ela possui, tanto de aumentar o agudo ou diminuir o agudo, aumentar e diminuir o grave só pro microfone, é bem interessante. De todas as caixas de som que eu já testei, microfone, ela é a única que tem essa opção. Outro detalhe bacana é a questão do eco dela. Ela tem um eco bacana, no volume 10 é bem nítido de perceber, e conforme você vai diminuindo, você vai vendo ele indo até ficar mais do seu gosto. Mas de todas as opções aqui, a que mais me agradou nela é a questão da prioridade do microfone. É uma opção que, sinceramente, no meu ponto de vista, todas as caixas de som que têm entrada para microfone deveriam ter. Porque a intenção de quem, pelo menos no meu ponto de vista, de quem quer usar microfone numa caixa de som, é usar com um volume de música. Não só para ficar falando igual aqui eu estou falando, sem estar tocando nada, mas não só para amplificar minha voz. É interessante uma música de fundo, fica até mais agradável. Você concorda comigo? Então, ter a opção de prioridade do microfone é bem bacana. O que me incomodou nela aqui foi a questão dela, com tudo no máximo, ela ficar vibrando conforme a minha voz. Isso me incomodou, mas nada que apague o brilho dela com relação à quantidade de recursos que ela possui. E aí, agora que a gente já testou todas as opções para microfone que a caixa de som Vox ACA 1200 para o Vox Elite possui, vamos agora testar as equalizações que ela possui, porque ela tem equalização manual, equalização pré-programada e equalização para uso interno e externo. Bora preparar ela aqui para a gente poder testar. E aí, vai funcionar da seguinte forma. Nesse primeiro instante, você está escutando a minha voz através desse microfone. E aí, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som Vox, eu irei gravar por essa câmera que tem o microfone posicionado aí nela. Nisso, eu estou com outra câmera aqui posicionada para, conforme eu for operando as equalizações dela, você possa ir entendendo conforme o que eu estou fazendo na caixa de som Parivox Elite, certo? E aí, para começar, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou usar o controle dela, porque basicamente ela tem todas as equalizações aqui e eu não vou abrir mão desse conforto, que é bem útil. E vamos começar assim, metade do volume, que no caso é o 16, sem ganho de grave e sem ganho de agudo. E aí, depois eu vou deixar ela fletada, tanto no grave quanto no agudo, um de cada vez. Depois eu vou dar ganho de grave e de agudo, vou passar pelas equalizações pré-programadas e vou deixar o mais legal para o final,
que é a equalização interno e externo, ao qual eu percebi uma grande diferença acionando uma e a outra. Depois de ter feito tudo isso, eu vou colocar ela no último volume e vou repetir todas essas equalizações que eu fiz, que, como eu te disse antes, por essa câmera você vai acompanhando, certo? Então bora começar. E aí, como você pode perceber, uma equalização vai anulando a outra. Quando você está utilizando a equalização manual, quando você troca para as equalizações pré-programadas, automaticamente cancela ela. E quando você aciona a opção interno e externo, acaba sendo como uma equalização pré-programada também, desativando assim a equalização manual. Agora eu vou diminuir o agudo, vou diminuir o grave, vou colocar ela com 100% do volume e a gente repete o teste. Já com tudo no máximo, eu percebi que a equalização interno e externo lembra um pouco algumas das equalizações que ela já tem pré-programada. Tem um pouco de diferenciação, mas não tão nítido quanto com o volume ali, com 50% do volume. A equalização que mais me agradou foi a equalização rock, que ali eu consegui perceber mais um pouco de grave e subgrave nela. A equalização manual que mais me agradou nela foi mais 6
no grave e -1 no agudo. Só que aí eu percebi o seguinte, dá a sensação na equalização manual que ela não tá com 100% do volume, igual quando chega na equalização flat. É nítida a diferença de volume de uma para outra. É bacana porque dá uma grande diferenciação de equalizações. Eu gosto com mais grave, então a equalização rock me proporcionou mais isso e a equalização manual. Só que aí, para quem tem interesse em jogar o som mais longe, ela, contudo, no máximo ou na equalização flat, ela vai proporcionar isso. E aí tem a questão da equalização interno e externo, que já muda mais facilmente conforme o ambiente que você está. Ela, na opção interno, você vai perceber mais grave e subgrave, desde que seja num ambiente fechado. Já ela, na opção externo, você vai perceber que ela vai focar mais em médio e agudo, justamente para jogar o som mais longe. Então, sim, as equalizações pré-programadas, a equalização manual e essa equalização interno e externo que ela possui, me agradou. Mas e você? Conseguiu perceber a diferença das equalizações conforme eu fui passando por cada uma aqui? O que você achou da qualidade sonora da caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite? E agora vamos para os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre a caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite, que é o seguinte, começando pelo design, super bonita, com os LEDs ligados, tanto nos alto-falantes quanto o estobro na parte de cima, quanto na parte de baixo. E aqui na lateral, com o logo da marca, mais o estrobo na parte de baixo e um na parte de cima. Mas aí, se você não gosta de caixa de som com LED, você pode desligar. E aí ela fica extremamente discreta com os LEDs desligados. Porém, o que faz ela ficar bonita, que é ela ser toda em grade, também tem um ponto negativo, que é de, com o passar do tempo, acumular muita poeira. Então vai requerer uma manutenção mais preventiva para ela. Usou, bate um secador nela para poder tirar o excesso de poeira, para ele não agarrar. Vai deixar ela parada? Deixa ela tampada, porque aí você vai evitar precisar desmontar ela para poder limpar. Mas se no futuro você vir a precisar desmontar, eu vou ter um vídeo mostrando passo a passo de como desmontar ela e também medindo o tamanho do ímã do alto-falante, a construção dela por dentro, as placas de funcionalidade. Porém, esse vídeo vai ser exclusivo para membro. Com apenas R$ 1,99 por mês, você se torna membro aqui do canal e me ajuda a continuar com a manutenção do canal. Se não for te apertar muito, vai ser de grande ajuda você se tornar um membro. Se for te apertar, não tem problema. Você continuar deixando seu like, comentando e compartilhando o vídeo já me ajuda demais. Agora, se não for te apertar, você puder virar um membro do canal, vai me ajudar demais. E voltando, vou aproveitar que ele já está aqui, eu vou ligar. Ter controle remoto é um super ponto positivo, porque aqui, ó, pelo teclado, você consegue escolher a faixa de música pelo USB ou no cartão de memória. Tem opção de eco do microfone. As equalizações pré-programadas estão aqui, a opção de avançar pasta e retroceder. Aqui, equalização para o agudo, volume do microfone, volume principal, escolher entre os 7 modos do LED. Aqui, a equalização do grave, a opção para menos e mais agudo, menos e mais grave pro microfone, prioridade de microfone. É um controle muito completo e que, sinceramente, faz muita diferença as caixas de som que possuem controle. Então, um super ponto positivo. Vamos ligar o LED aqui dela de novo, porque no meu gosto fica mais bonito. E aí, vamos agora aqui para a parte de cima. Ela no chão, o visor ser dessa forma, fica mais fácil para poder visualizar a informação. Porém, eu acho que talvez ele deveria ser um pouco inclinado para facilitar mais ainda a visualização das informações que aparecem nele. Outro detalhe é que ele mostra as informações que eu preciso. Aqui nós estamos na opção Bluetooth, rádio, auxiliar, voltamos para o Bluetooth. Aqui o ícone de bateria, temos aqui um analisador gráfico que também é um ponto positivo, porém pelo espaço dedicado, eu acho que ele poderia ser um pouco maior. Esse acabamento que ela possui, predominante nela, me agrada, porque não arranha tão fácil. O logo da marca aqui também ficou bacana, mas talvez deveria ter ficado retroiluminado, igual o daqui das lateral, ou até mesmo acender igual o painel aqui. O painel já acende, que também é um ponto positivo.
eu acho que ele também deveria acender igual o painel, ia ficar mais bacana. Ter o local para celular ou tablet é um ponto positivo, mas dependendo do tamanho do tablet, ele não vai comportar aqui. E aí, talvez seria interessante se esse espaço para celular ou tablet tivesse ficado aqui na parte de trás, no lugar das conexões, porque dependendo do tablet que eu colocar aqui, ele vai tampar o visor. Então acho que talvez o tablet ficar na parte de trás seria mais interessante. Outro detalhe que eu não gostei nele é o seguinte: ele é Black Piano. Tá dando pra você ver até as nuvens lá em cima lá. E isso eu não gosto, porque arranha muito fácil. É muito bonito, mas arranha muito fácil. Ter esse acabamento de borracha aqui para tampar um possível parafuso que deve estar aqui é um ponto muito positivo, que eu sempre fico criticando em outras caixas que não tem esse acabamento. Antes de eu ver a primeira caixa que tinha isso, eu nem importava, mas depois que eu vi, ter esse acabamento aqui é um capricho da marca que faz. E aí, eu comecei a falar aqui do painel e não terminei. Dá uma olhada, é retroiluminado tanto aqui quanto aqui. Esse é um ponto positivo, pois para manusear ela à noite vai fazer total diferença. O botão de aumentar e diminuir o volume ser destacado assim também é um ponto muito positivo. Os 7 efeitos de iluminação nos alto-falantes também me agrada. A função de prioridade para microfone, para mim, é a melhor função que ela possui para microfone. E aí, para não passar direto, aqui é para conectar Bluetooth, ligar e desligar, e aqui alternar os modos. Do outro lado, opção de repetir. Aqui, como você pode ver, tem avança e retrocede pasta. É um ponto muito positivo, porque funciona tanto no USB quanto no cartão de memória, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E aí, temos uma segunda opção aqui no controle, porque se eu apertar e segurar aqui, eu consigo avançar a música do início até a metade ou retroceder. Por aqui eu não consigo, mas por aqui eu consigo. É um ponto muito positivo. Ela ter a função TWS também é um ponto positivo. Uma pena que ela só conecta com ela e com a Parivox Prime. As equalizações interno e externo também me agradaram, assim como as equalizações pré-programadas, mais a equalização manual. Outro detalhe é o seguinte: ela ter opção rádio é um ponto positivo, porém acontece o seguinte, dá uma olhada aqui, ó, LED ligado, certo? Vou mudar para a opção rádio. Ela desligou o LED. E aí, se eu quiser voltar com o LED, eu preciso ligar ele. Isso eu não gostei. Outro detalhe é que ela salva automaticamente as estações de rádio. Só que para mim poder trocar elas, eu só vou ter aqui no painel a opção de avançar. Aí eu tenho que passar por todas para voltar na primeira. Ou então, pelo controle, vim aqui digitar qual que eu quero. Isso é uma coisa... E aí, pessoal, vocês estão vendo o visor indo e voltando? É por causa da iluminação aí, ó. Eu fiz uma sombra aqui e parou. Ele não fica dessa forma, não. Não entendi o que tá assim, não. Mas, vamos continuar. Outro detalhe aqui é o seguinte. Tá vendo a luzinha verde aqui, ó? Significa que ela tá na tomada e carregada. Se eu soltar a tomada dela aqui atrás, apagou, aí ela tá na bateria. Vou conectar, agora não vai ficar, mas aí quando ela já começa a descarregar, ela fica vermelha e aí já tá, ela tá carregando. Quando você conecta e a luzinha ficou vermelha, ela tá carregando. Um ponto positivo, porque além desse sinal aqui, nós temos o outro aqui também. E agora eu vou te mostrar outro detalhe que ela tem, que eu sempre questiono em outras caixas de som, que poderia ter, mas não tem, mas ela tem. Que é esse aqui, ó, essa tampinha de borracha para poder tampar as conexões. Olha que coisa simples e bacana. Não vai acumular poeira aqui, ó. Usou, beleza. Não usou, vem cá e tampa. Simples assim. Eu acho isso extremamente útil e é uma coisa muito simples. Concorda comigo? Então deixa o like. E aí, ter duas entradas P10 é um ponto positivo. Tem entrada P2 auxiliar também é um ponto positivo, assim como ter entrada para cartão de memória e USB. E aí, aqui eu vou especular, eu não sei. Eu imagino, deixa eu tirar aqui do rádio que tá até chato essa instalação. E aí, aqui eu imagino o seguinte: seria o local para carregar ela. Só que a marca optou em deixar na parte de trás.
Então é um ponto positivo também. Vou tampar aqui agora e vou te mostrar a parte de baixo dela. Normalmente eu critico essa altura de pezinho de ser baixa, só que é o seguinte, percebe-se que isso tudo aqui é o acabamento dela. Então mesmo que venha ela no chão por acidente ou alguma coisa, venha água nela, vai precisar subir até aqui em cima para poder danificar ela. Então é um ponto positivo, porque acaba sendo um pezinho mais alto. E ele ser emborrachado também é um ponto positivo para poder estabilizar ela. Agora eu vou te mostrar a parte de trás. Aí aqui, já começando pela grande polêmica, 1200 WRMS. Aí, dá uma olhada o que significa WRMS. Como WRMS é potência energética e o nosso ouvido não escuta potência energética e sim pressão sonora, se ela tem ou não 1200 WRMS não faz diferença, porque a gente não escuta potência energética e sim potência sonora. Então isso aqui para mim não faz diferença. O que importa é o seguinte: chegou, gostou da qualidade sonora da caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite, compra. Não gostou? Não compra. E esse mesmo jargão serve para qualquer caixa de qualquer outra marca, certo? Continuando, aqui é a alça de transporte dela, que eu vou te falar uma coisa, é uma só, mas é muito boa, muito ergonômica, porque aqui ó, eu encaixo a minha mão aqui nela, facilita demais para carregar. E aí, eu não vou conseguir te mostrar, mas tá vendo aqui ó, esse outro acabamento aqui, que por sinal ficou bem bacana. Esse acabamento tem na parte interna dela aqui, o que já facilita mais ainda a travar a sua mão. Outro ponto positivo, aqui não é a borrachinha igual em cima, mas é um adesivo tampando, acredito eu, os local de parafuso. Também um ponto positivo, aqui o selo da Anatel. E aqui, normalmente, eu critico o duto de ar que não tem tela, porque facilita de inseto entrar, crianças jogarem coisas lá dentro. Só que aqui ele é para cima lá. Então, para inseto entrar aqui ou até mesmo rato, vai ser muito difícil. E para criança jogar coisas lá dentro também. Então, o duto dela ser dessa forma também é um ponto positivo. E aí, agora eu vou especular algumas coisas que eu acho que talvez se ela tivesse seria interessante. Será que ela ter pezinho de borracha aqui nas lateral não seria interessante para poder usar ela na posição horizontal? Porque, deixa eu tombar ela aqui para você ver. Não tem informação na caixa se pode usar ela dessa forma. Eu entendo que como não tem os pezinhos aqui nas lateral, não pode usar. Só que dá uma olhada. A configuração do alto-falante dela já permite que use ela assim. Então, talvez numa próxima atualização, uma Parivox Elite 2, vim com os pezinhos aqui, ó, porque fica super bonito. Tanto o jogo de LED, quanto até o logo da marca aqui em cima, mais os estrobos. Mas isso aí, no meu gosto. E você, acha que ficaria legal? Sim ou não? Que agora, que eu já te contei ponto positivo e ponto negativo, agora eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Anvox ACA 1200 Parivox Elite. Que é o seguinte, para a proposta que ela tem, ela entrega uma boa qualidade sonora. Quando eu digo a proposta que ela tem, é no seguinte fato: não tem como eu comparar ela, a qualidade sonora dela, por exemplo, com a caixa de som Vox ACA 410 Neon, que como você pode ver, são propostas totalmente diferentes. Ou então, comparar a Anvox ACA 1200 Parivox Elite com a Anvox ACA 2900. Entendeu? São caixas de som de segmentos diferentes. Não tem como eu comparar uma com a outra, porque aqui vai ter um volume, a 410 vai ter outra, a ACA 2900 vai ter outra. Então, esse é o motivo quando eu digo a proposta que ela entrega. Para quem busca mais grave e subgrave, igual eu, ela na equalização rock vai agradar bastante, e na equalização manual, no caso, a que me agradou na equalização manual foi mais 6 no grave e menos 1 no agudo. Já para quem quer jogar o som mais longe, ela na equalização manual, com tudo no máximo, mas a equalização flat vai agradar, assim como a equalização externo. A equalização interno, eu percebi
que ela fica ali no meio termo. Ela não tem tanto médio e agudo quanto a equalização flat e a equalização manual com tudo no máximo. E também não tem tanto grave e subgrave igual a equalização rock e a equalização manual que eu te falei. Ela fica ali no meio termo, dando mais ênfase em grave e subgrave, mas não tanto quanto a equalização manual e a equalização rock. Porém, ela não é uma caixa de som perfeita. A equalização Jazz e Classic, que vem depois da equalização rock, eu não consegui perceber diferença entre elas. Então, para mim, é desnecessário ter essas outras equalizações, a Jazz e a Classic, porque elas vêm depois da Rock. Se elas viessem, uma delas viesse antes da Rock, seria essa a ordem. A equalização Pop, eu percebo uma diferença dela ali para a equalização Flat e para a equalização Rock, mas eu não consegui distinguir qual meio termo que ela ficou. Se ela ficou mais focando em agudo ou mais em grave. Eu não consegui perceber. Mas é uma equalização que percebe-se diferença entre as outras. Outro detalhe é o seguinte. A equalização para grave no microfone, se você colocar no último volume, ela começa a vibrar. Se você ficar aqui próximo dela, você vai perceber que ela está vibrando. Se você não estiver próximo dela, não vai atrapalhar em nada. Nisso, ela... No último volume, para a música, seja na equalização manual, seja nas equalizações pré-programadas, ela vibra. Da mesma forma, se você ficar aqui assim, ó, caçando, você vai achar. Eu percebi porque eu paro para ficar escutando e ali analisando para poder vir aqui e te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela. Só que no meu dia a dia, eu não escuto música dessa forma. Eu gosto de escutar música da seguinte forma. Eu tô ali lavando meu carro, lavando minha moto, arrumando casa, fazendo alguma manutenção aqui em casa. Eu ponho a caixa de som lá para ficar tocando e vou fazendo o que eu tenho que fazer. Então, o vibrar não incomoda nesse ponto. Se você vir parar aqui para ficar aqui olhando para ela, caçando, agora deu mais grave, mais agudo, médio, aí você vai perceber ela vibrando. Só que, se você vir aqui colocar mais ou menos ali no volume 29, você já não consegue mais perceber isso. Com as músicas que eu tenho o costume de testar em todas as caixas de som que passam aqui pelo canal. Então, que resumindo, para a proposta que a caixa de som Vox, a CA 1200 Parivox Elite, entrega, ela tem uma boa qualidade sonora. Tem algum defeito ou outro que pode vir a desabonar ela? Eu acredito que não, porque como eu te falei, ela no volume 29, você não vai perceber nitidamente que ela está aqui vibrando para poder te incomodar. Se você for ficar aqui parado para ficar olhando, você vai perceber. Agora, se você escutar música igual eu tenho o costume de escutar, não vai te incomodar. Mas aí eu te pergunto, antes de ver esse vídeo, você viu o teste de potência que eu fiz da caixa de som Vox ACA 1200 Parivox Elite? Se você ainda não viu, clique aqui nessa playlist. Lá você vai ver teste em área aberta, teste de grave e teste de subgrave. Com ele, você vai entender ainda mais o porquê, na minha opinião, sobre essa caixa de som Vox. Vai lá conferir, porque ele é continuação desse vídeo.